Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e hoje nós vamos dar andamento à nossa jornada de autoconhecimento. Para que isso seja possível, nós vamos estudar este livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu, de Art e Lorraine Bennett. Então, existe um estudo que mostra como os temperamentos afetam nossa vida individual, nossas famílias, nossos casamentos e até mesmo nossa vida espiritual. Então, quer dizer, esses padrões de reações que nós temos, eles afetam a nossa vida individual, família, casamento e nossa vida espiritual. Quer dizer, na verdade, afeta a base, afeta tudo, né? E esse estudo, ele está aonde? Neste livro aqui, que nós vamos começar a ver hoje. Então, vamos lá. O homem é uma misteriosa união de corpo e espírito. No jardim do Éden, o homem era o senhor do mundo, imortal, presenteado com sabedoria preternatural e a vida sobrenatural pelo próprio Deus. Gente, olha só, quando Deus criou o homem foi criado para a imortalidade. Então, a ideia de Deus é a nossa imortalidade. Pensa bem. Suas faculdades superiores governavam perfeitamente suas paixões e emoções. Então, lá antigamente, era uma vez, originalmente, nós tínhamos faculdades superiores capazes de governar as nossas paixões e as nossas emoções. Isto é, o seu espírito conduzia o seu corpo. Olha que bacana isso, hein? O espírito dando comandos para o corpo, comandando as nossas emoções, esse é o plano de Deus, e as nossas paixões. A unidade e a harmonia originais no interior de nós mesmos, bem como com os outros e com Deus, foram rompidas pelo pecado. Então, quer dizer, esse plano de Deus, que através do Espírito, conduzir o nosso corpo, conduzir as nossas emoções e nossas paixões foram corrompidas quando aconteceu aquela questão da desobediência de Adão e Eva com relação ao que Deus havia pedido para eles. Depois da queda, o homem permanece dividido contra si mesmo. Quando houve a queda, o que é a queda? É quando, naquela história, Eva dá a maçã para Adão, que eles queriam conhecer o bem e o mal, lá no comecinho da Bíblia, lá no João. Então, esse momento, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, houve um rompimento. E esse momento ele é chamado de queda. Então quer dizer que a partir desse momento o espírito não está mais na direção de nossas emoções e de nossas paixões. Calma lá que essa história ainda vai rolar mais para frente. Depois da queda, o homem permanece dividido contra si mesmo, alienado de seu companheiro e a deriva de Deus, incapaz de superar ataques a trevas do caos e do mal. Então, quando aconteceu essa questão da desobediência, nós ficamos vulneráveis a ataques da queda, ataques das trevas, do caos e do mal. Vamos seguindo. Consequentemente, sentimos um nobre chamado e uma profunda miséria. Ao mesmo tempo, por estarmos divididos, sentimos um nobre chamado, que é o chamado de Deus, e uma profunda miséria, que podem se reconciliar somente através de Cristo. Obrigado, Jesus. Assim como o pecado reinou dando a morte, assim reine a graça pela justiça. Deus agiu com Cristo de modo que aquele que não tinha conhecido o pecado, Deus
o fez pecado por nós, para que fôssemos salvos. Então aconteceu essa questão da queda, nós ficamos vulneráveis, aí Jesus veio para nos ajudar, para que a gente não ficasse à mercê, como era antigamente, depois da queda. O homem é um mistério para os outros e para si mesmo. Somente em Cristo podemos descobrir nosso eu verdadeiro e nosso nobre chamado, a comunhão íntima com Deus. Somente em Cristo nossas vidas serão renovadas e transformadas, bem como toda a criação. Pelo que este mundo criado espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A graça nunca destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Então quer dizer, Deus construiu tudo perfeitinho, com o nosso espírito dominando sobre nossas paixões e nossas emoções. Houve a queda, a partir daí o nosso espírito não dominava mais nossas paixões, nossas emoções, nossos corpos. Jesus veio para resgatar, para ajustar todas essas coisas e muito mais coisas. Jesus veio para muito mais coisa. Esta é uma delas. Este livro descreve os temperamentos, parte de nossa natureza humana, e como estes podem influenciar nossa personalidade, nossas motivações, nossas vidas. Então, por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Faz parte aqui, das influências que nós sofremos devido aos nossos temperamentos. É importante compreender como o nosso temperamento individual nos afeta e como lidar melhor com seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quer dizer, sim, nós continuamos a ter pontos fortes e pontos fracos. Essa questão dos pontos fortes e pontos fracos, essa reação imediata que nós sentimos nos leva a ter pensamentos, sentimentos e emoções, e a gente precisa aprender a lidar com isso tudo. Pontos fortes e pontos fracos particulares para nos formarmos tanto humana quanto espiritualmente. Seguindo, compreender os temperamentos, que são as nossas reações, nossos padrões de reações, não significa que agora temos carta branca para bater em nossos filhos e esposos. Que eu estava falando no vídeo anterior. Não é porque eu tenho um temperamento na minha parte fraca, assim, XPTO, que eu vou usar aquilo como justificativa para fazer coisas indevidas. Aí também é sacanagem, né? Aí não, né? Se a pessoa já tem a consciência que tem um temperamento que provoca aquele tipo de reação, ela usar aquilo para justificar alguma ação indevida, aí também, né? Não é isso. Nosso temperamento nunca deve ser utilizado como desculpa para um mau comportamento. Autoconhecimento é uma virtude que Santa Teresa d'Ávila disse que nunca deveria ser negligenciada. Olha que legal. O autoconhecimento é tão importante que, por mais próximo que você esteja do céu, eu gostaria que não se descuidasse do cultivo da percepção de si mesmo. Então, gente, aqui é Santa Teresa d'Ávila falando. O autoconhecimento é a percepção de si mesmo e o seu cultivo. Quer dizer, é uma coisa para o resto da vida. A gente passa a se perceber. Detalhe, o autoconhecimento, ele não precisa ter julgamento, mas ele precisa sempre andar buscando os ajustes necessários. Continuando, o autoconhecimento genuíno resultará em humildade. Depois que a gente passa a se conhecer um pouquinho melhor que seja, de fato, a humildade começa a brotar no nosso coração. Ao compreender melhor a nós mesmos e as pessoas queridas, seremos capazes de melhorar a nós mesmos e de crescer em nossa vida espiritual e de ajudar nossos filhos, esposos e também se tornarem indivíduos bem-sucedidos
e piedosos. Para que nós vamos investir em autoconhecimento? Para nos tornarmos bem-sucedidos e piedosos. Só a nós? Não. Quem está em torno de nós também, porque nós vamos passar a compreender as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós entendemos nosso temperamento, podemos começar a dominar as inclinações. Eita, quase que não sai. Enquanto a gente não conhece, a gente não tem como dominar essas inclinações. Mas depois que a gente passa a conhecer, nós vamos começar a ter ferramentas para conseguir dominar essas más inclinações que trazem só dor de cabeça, prejuízo e etc. Cadê? Ou inclinações ou reações desagradáveis que talvez impeçam nosso crescimento na virtude e no amor. Aqui ele está sendo bacana, que talvez impeçam, mas eu acredito que impeçam 100% das vezes. Nós iremos adquirir mais compaixão pelos outros, verdade, e ficaremos prontos para encorajar e fortalecer as pessoas que amamos. O que acontece? Quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor, a gente passa a entender o outro também. Nós estamos tendo a bênção de nos conhecer um pouco melhor, mas talvez exista alguém que você conheça que não está tendo essa mesma oportunidade, e a gente precisa agir com compaixão com as pessoas e com compreensão, para quem sabe assim ir brotando nessa pessoa alguma sementinha. Nós iremos adquirir mais compaixão pelos outros, é inevitável. E ficaremos prontos para encorajar e fortalecer as pessoas que amamos, para iniciar aquela transformação do coração que, através da graça de Deus, irá construir uma civilização de vida. Olha, gente, que bonito! E de amor aqui na terra, e enfim, uma íntima amizade com Ele. Ai, não é bonito? Acho lindo. Seguindo. Ai, vou até tomar uma aguinha. Peraí. Enroscou a tampa. Seguindo. Tendências naturais, reações, comportamentos imediatos. Padrões de reação. O que é o temperamento? Você alguma vez já se perguntou o porquê algumas crianças parecem ter nascido puras enquanto outras deixam rastro de um tornado por onde passam? Porque algumas pessoas estão sempre alegres e otimistas, com seus copos meio cheios, enquanto outras parecem estar envoltas em uma nuvem negra com seus copos sempre meio vazios? Você já percebeu isso? Eu já percebi. Para alguns, nenhum pensamento que passa pela cabeça deixa de ser expressado, enquanto outros medem cada palavra a ser dita. E por que será que algumas pessoas enxergam qualquer manifestação de opinião como uma declaração de guerra, enquanto outras parecem ser capazes de ignorar os maiores insultos sem se afetarem? Você já percebeu isso? Eu já percebi. Mas eu não tinha nem conhecimento dessa questão aqui do autoconhecimento através dos 4 temperamentos. De pavio curto e equilibrado. Então, eu não tinha resposta, voltando ao que eu estava falando, eu não tinha resposta para isso, eu só tinha a percepção. E outra coisa que eu percebi, quando os comportamentos são muito diferentes e não há conhecimento, um pode julgar o outro pela falta de conhecimento, pela reação daquela outra pessoa. Quando a gente passa a adquirir esse conhecimento, não é o julgamento que vem, o que vem é a compreensão. E eu posso até afirmar aqui para você também, que eu também já caí nessa, mas por não ter conhecimento. Mas depois que a gente passa a ter conhecimento, a nossa visão de mundo começa a mudar. De pavio curto ou equilibrado. Aproveitar as oportunidades que surgem ou esperar para decidir. Quando não temos conhecimento, todo esse julgamento aqui pode acontecer dentro de nós. Tem gente que já consegue, através do autoconhecimento assim, pessoal mesmo, né? Já consegue
reduzir, abaixar esse volume do julgamento e da crítica. Mas muitas pessoas não. Relaxado ou propenso a perder o controle? A resposta começa com o nosso temperamento. Tá vendo por que a gente não pode julgar? Cada um de nós nasce com um temperamento básico, que é a soma de nossas preferências naturais. Ele molda nossos pensamentos. Olha só. Aquilo que nasce com a gente, que é essa questão do temperamento, molda nossos pensamentos, molda nossas ideias, molda nossas impressões, que é aquilo que a gente capta e que a gente sente. E a maneira como tendemos a reagir ao nosso ambiente e às outras pessoas. É a nossa predisposição para reagir de certas maneiras, quer dizer, já existe uma predisposição que está inculcada em nós, quer dizer, está entranhado, bem profundo. Não é algo aprendido, temperamento não é algo aprendido ou adquirido do contato com o nosso entorno. Não vem do exterior o temperamento, ele brota, ele é do interior mesmo. Não é produto de um trauma, que também seria do exterior, mas não é, ou de uma memória ou de memórias reprimidas. Em uma palavra, é a natureza em oposição àquilo que foi cultivado. Então, quer dizer, o temperamento, ele é uma reação que a gente já nasce com aquela predisposição àquela reação. Não é nada que vem de fora. A gente não aprende a ter um temperamento. A gente aprende a ajustar o nosso temperamento, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Mas o temperamento vai ser sempre o nosso assim mesmo, né? E ele é do nosso interior, não é do exterior, não é provocado por nada exterior. O que o temperamento não é? Temperamento não é o mesmo que personalidade. Personalidade diz respeito à totalidade dos padrões do comportamento de um indivíduo e seus pensamentos e emoções. A personalidade, ela está ligada ao todo em volta daquela pessoa, pensamentos e emoções, é o todo. Neste livro estamos considerando o temperamento somente aquilo que corresponde a um dos aspectos. O temperamento é um dos aspectos da personalidade total do indivíduo. O aspecto relacionado a comportamento e reação. Então, personalidade é o todo do indivíduo, pensamentos e emoções. Agora, o temperamento é reação, a questão de reação e comportamento. O temperamento deve ser visto como uma matéria-prima que um artista utiliza para criar a sua obra. Seguindo, a matéria-prima é o temperamento, mas a criação final requer educação, o talento e a inspiração do artista. Por quê? Porque aqui atrás nós não falamos que nosso temperamento tem as forças e as fraquezas. Então, nós nascemos com ele, mas que é a matéria-prima. Mas a gente precisa, através do nosso toque, né, de artista, vamos supor, a gente pode incrementar mais educação para que ele se ajuste. Aquilo que é força se torne aquilo que é potencial se torne uma força real, e aquilo que é fraqueza seja ajustado de modo a não nos prejudicar e nem prejudicar ninguém. Para isso a gente vai precisar de educação, talento e inspiração. Então, essa matéria-prima, ela pode ser moldada para que a gente consiga melhorar ela através de educação, talento e inspiração. O temperamento pode mudar? Mais uma aguinha.
devido ao fato de que o temperamento é algo com o qual nascemos, e não algo que adquirimos como resultado de nossa criação ou de nossas escolhas feitas na vida, é algo que não pode nunca ser totalmente destruído, mas pode ser moldado e lapidado. Ao longo do tempo, nós podemos até aprender a agir de maneiras que são opostas ao nosso temperamento. Quando nós vamos fazer isso? Aprender a fazer isso quando a gente notar as nossas fraquezas e sabendo o que aquelas fraquezas podem trazer de prejuízo, dor de cabeça e etc. e tal. Então nós vamos entrar em ação com intenção, com consciência, para ajustar essas fraquezas, para que elas não nos prejudiquem. Fazer o contrário daquilo que sairia naturalmente. Quer dizer, nós vamos usar a intenção para mudar quando a gente quando a gente perceber alguma fraqueza do nosso temperamento. Nosso temperamento não define completamente nossa personalidade, nem tampouco nos prende a padrões de reações, isso aqui é importante. Mas nos diz sim como naturalmente tendemos, quer dizer, é uma tendência, não é uma prisão. É como tendemos a reagir e torna certos comportamentos, reações, virtudes e vícios mais fáceis ou mais difíceis a nós. Quer dizer, é uma tendência, não é uma prisão, não é um padrão de aprisional. Conhecer a si mesmo e aos outros. Vamos lá. É importante lembrar que, ainda que o temperamento seja uma peça-chave na maneira como somos feitos e como tendemos a nos comportar, não é mais crucial de todos os fatores que influenciam a nossa personalidade, nossas ações e até mesmo nosso destino eterno. Em última instância, a nossa vida será moldada pela maneira como exercitamos aquele dom fundamental. Todo temperamento tem os seus dons. Aquele dom fundamental de Deus. Agora, o dom fundamental de Deus que nós estamos tratando aqui é o nosso livre-arbítrio. Então, todo temperamento tem o seu livre-arbítrio. Um indivíduo não pode jamais ser reduzido à soma do seu temperamento ou ao seu ambiente. Todos nós temos os temperamentos com forças e fraquezas, mas nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos temperamentos com dons e com coisas que precisam ser ajustadas, mas nós temos o livre-arbítrio. A gente não está preso por causa de um determinado temperamento. E como é que a gente vai aprender isso? Estudando. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba sendo levado a determinadas reações que depois poderiam ser evitadas. Vamos lá. Compreender os temperamentos também nos ajuda a aceitar, compreender e verdadeiramente valorizar os outros. Pais podem aprender o que realmente motiva um filho específico, baseando-se em seu temperamento. Então, o temperamento pode ajudar muito nas famílias, muito. Os pais a compreender os filhos. Cônjuges podem aprender a expressar melhor seu amor um ao outro e evitar falhas de comunicação. Gente, falhas de comunicação por causa do desconhecimento dessa questão do temperamento, isso aqui acontece a rodo, que às vezes surgem diretamente da disparidade entre os temperamentos. Professores irão adquirir empatias por seus alunos
e patrões irão aprender o que pode motivar seus funcionários. Olha que interessante isso daqui. Um patrão que entende dos 4 comportamentos, dos 4 temperamentos, ele pode extrair o melhor de seus funcionários e minimizar as perdas pela fragilidade do temperamento. Trabalhar essa fragilidade, tanto para minimizar quanto para elevar, né, as forças do temperamento. Nós iremos ter uma visão das dificuldades espirituais que talvez estejamos enfrentando devido ao nosso temperamento, e podemos aprender novas maneiras em progredir em nossa vida espiritual e crescer em santidade. Em suma, os 4 temperamentos nos fornecem uma chave para desvendar o mistério do nosso próprio eu. O que são os 4 temperamentos? São uma chave para desvendar o mistério de nosso próprio eu. Olha que bonito isso. E de nossas pessoas amadas. Não é só para nós. E pode nos abrir um caminho para melhorar todos os nossos relacionamentos. Gente, quando a gente melhora os nossos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, praticamente tudo muda na nossa vida. Identificando aquelas tendências naturais que podem nos beneficiar ou nos enganar. Essa última palavra aqui, que podem nos enganar. Eu quero que fique gravado isso no seu coração. Isso aqui eu acho que resume o nosso estudo de hoje. A falta do autoconhecimento pode nos enganar, levar a enganos muito sérios. Bem, meu povo, passamos um pouquinho de hoje, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado disso que nós estudamos hoje aqui, dessa nossa jornada rumo ao autoconhecimento. E se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Se você conhece alguém que goste, considere enviar para a pessoa, que aí ela também vai começar a se compreender um pouco melhor. E se você gosta de falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre isso nos comentários. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima!